E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre a função média no Excel. Como você já deve ter percebido, né? A função média calcula a média de um determinado intervalo de valores, tá? A média aritmética mesmo, como a gente já conhece na matemática simples ali, tá? Então a soma de todos os valores dados nesse intervalo dividido pelo número de itens que é dado nesse intervalo. A sintaxe dela é muito simplesinha, tá? Ela é bem parecida com a função mínima e com a função máxima que a gente já chegou a ver, tá? Então a sintaxe dela é bem simples, e você só vai separar valores, os valores ali, os argumentos no caso, né? Os argumentos são infinitos, você pode colocar quantos argumentos você quiser e misturar tipos de dados diferentes, como números fixos, números referenciados, células únicas, intervalos, tá? Você pode fazer uma mistura ali de colunas, de linhas também. E é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, um exemplo, vários exemplos, tá? Para você entender mais ou menos como é que funciona e como é a sintaxe dela, em que situações você pode utilizar essa função, tá joia? Então aqui a gente tem uma quantidade de números aqui, eu vou começar com essas lacuninhas aqui que eu deixei separadas, tá? Para te mostrar alguns exemplos, depois a gente vai para lá e depois, aliás, a gente vai para essa planilha aqui de temperaturas para calcular, então, fazer algum cálculo aqui um pouco mais exemplificado, digamos assim, do dia a dia, tá joia? Vamos aqui primeiro, então, mexer com os nossos números aleatórios aqui para você ver como é que ela funciona. Então vamos lá, a sintaxe é muito simples, tá? Eu vou começar com números fixos, tá? Números que não são alterados, a não ser que você os altere na própria fórmula, tá? Então eu vou colocar aqui o sinal de igual, claro, para começar qualquer fórmula no Excel. Média com acento, tá? Porque no Excel em português a gente vai utilizar exatamente como a palavra escrita em português, com acento, tá? Então você vai utilizar acento aí também. Abriu parênteses, então, não tem espaço, tá? Abriu parênteses aí você vai colocar agora os seus argumentos. Como eu disse para você, os argumentos são infinitos para essa função. Você pode calcular a média de quantos números você quiser. Então vamos começar aqui com alguns números aqui. 10, ponto e vírgula, tá? 50, ponto e vírgula, 12, ponto e vírgula, 7. Fecha parênteses aqui. Então eu coloquei 4 números aqui, todos separados por ponto e vírgula, claro, tá? 4 números individuais, o Excel vai fazer o quê? Vai somar esses 4 números e dividir por 4. A média aritmética, né? Vamos dar um Enter aqui. Então o meu resultado foi 19,75. Preste atenção, bastante atenção nesse quesito aqui de 19,75, tá? Porque como existe uma divisão embutida na nossa fórmula, tá? Então a média ela vai fazer uma divisão, ela tem uma divisão embutida ali dentro, implícita, tá? Então mesmo que você utilize números inteiros, é óbvio que o resultado pode estar em decimal, pode ser o número decimal. Tá? Então preste bastante atenção no quesito de números de casas decimais aqui na sua célula. Aqui a gente tem 19,75, tá? No grupinho número aqui da guia página inicial, você encontra os botões aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Estando então com essa célula selecionada, eu vou aumentar algumas casas decimais. Perceba que eu vou aumentando aqui, eu vejo que realmente o resultado é 19,75, não tem mais nada lá mais para a direita, né? Mais específico. No entanto, pode acontecer, deixa eu só diminuir aqui, ó, de estar aqui 19,8, tá? O que aconteceu nesse caso? O Excel arredondou para você, como você quer apenas uma casa decimal, tá? E o resultado foi de 2 casas decimais, então ele arredondou. O 75 virou 80, né? No caso aqui, 0,8, né? 0,80 é a mesma coisa. Então, se a sua célula estiver configurada como uma casa decimal apenas, então dê uma olhadinha nisso, tá? Porque às vezes você vai colocar na calculadora e vai ver que não é 19,8, é 19,75. Mas é porque sua célula está configurada apenas para exibir resultados com uma casa decimal. Eu vou diminuir mais uma aqui, então ela vai para 20, né? 19,8 aqui, vou aumentar, diminuir, né? Diminuir mais uma casa decimal aqui, perceba que agora eu só tenho um número inteiro, tá? Então meu 19,75 virou 20 por conta de uma aproximação. Mas aí vai de você, tá? Então conforme o número de casas decimais você quer colocar aí no seu arquivo, tá? Eu vou deixar 2 casas decimais aqui, que eu acho interessante. Aqui vamos colocar então, vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos mexer um pouquinho com números decimais. Então igual média, abre parênteses, tá? Por que eu venho batendo nessa tecla, tá? Preste atenção que eu vou te falar. 16,5, por exemplo, ponto e vírgula 45, vamos colocar um número inteiro aí também. 20,33, vamos colocar 0,54, ponto e vírgula 1,000009. E fecha parênteses aqui. Você tem que prestar atenção a uma coisa, tá? Existem 2 tipos de notação numérica, tá? 2 tipos básicos de notação numérica. O que a gente usa aqui no Brasil, né? Que os milhares são representados por pontos, tá? E as casas decimais são representadas por vírgulas. Existe também a notação americana, que ocorre o oposto, tá? Os decimais são representados por pontos e os milhares são representados por vírgula. Então preste atenção
a respeito de qual sistema numérico o seu Excel está utilizando. Genuinamente, o Excel brasileiro, né, o Excel em português, genuinamente ele vai utilizar o nosso sistema, tá? Então, vírgula para decimais e ponto para milhares. Mas dê uma olhadinha nesse quesito também, tá? Senão você teria que, nesse caso aqui, tá? Se a gente estivesse trabalhando com outro sistema, você teria que substituir essas vírgulas por pontos. Vamos dar um Enter aqui, agora o meu resultado, olha, 16,67400. Eu posso aumentar a casa decimais aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que aqui ele aproximou, tá vendo? 400, ó. Eu vou aumentar a casa decimais, você percebe que tem mais números ali, tá bom? Só que depende do número de casas decimais que eu quero exibir na minha célula, como eu disse para você. Então vamos supor aqui que nessa célula eu queira exibir apenas um número inteiro. Tá? Perceba que 16,6 ele vai aproximar para 17, tá? Então eu vou aqui diminuir minhas casas decimais até ele virar um número inteiro. Então, virou 17, tá joia? Vamos trabalhar então com números negativos aqui, só para você ter um exemplozinho aí, tá? Não vai fazer muita diferença, tá? Menos 9,2, ponto e vírgula 70, ponto e vírgula menos 1, tá? Fecha parênteses aqui. Então, a média de tudo isso, 19,93333, uma dízima periódica aqui, provavelmente, né? E aí, como disse para você, isso depende da quantidade de casas decimais que você quer manter no seu número. Agora que a gente já sabe mais ou menos o que o Excel está fazendo aí e tudo mais, agora a gente vai para, claro, a parte que interessa, fazer referências, tá? Porque isso aqui são números crus. Tá? Então, os números que estão aqui dentro, se você precisar modificá-los, se você precisar modificar esses valores, você precisa ir lá dentro da fórmula e trocar esses valores manualmente. Só que não é uma ideia muito legal para mexer com o Excel, porque é melhor então você fazer na calculadora do que fazer isso, né? O que o Excel vai te fazer? Ele vai te trazer automação, é para isso que você está utilizando ele, tá? Então, a gente vai ter que fazer referências a outros valores que possam ser alterados, tá? Com o passar do tempo ou com o passar de funções, gráficos, tá? Algumas alterações serão feitas no seu arquivo que vão gerar um determinado valor e esse valor vai ser refletido então na sua média, ok? Então a gente precisa fazer uma relação entre um valor e outro, buscando como referência, que é exatamente isso que deixa o teu processo automatizado, né? Então vamos lá, igual média, abre parênteses, e agora a gente vai pegar as células, tá? Então vamos pegar uma célula fixa aqui, uma célula aleatória aqui, ó, A2, tá? Eu vou clicar em A2 aqui, tem o número 15. Você pode digitar A2 também, tá? Maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Ponto e vírgula aqui. Vamos pegar então a A7, ponto e vírgula. Vamos pegar aqui a G3. E vamos fechar parênteses aqui, só essas três de exemplo. Então ele vai pegar os números que estão em A2, A7 e G3 e fazer a média. Vamos dar um Enter aqui. Então a minha média é 127, deu 000 porque eu tenho várias casas decimais aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui e deixar só com duas. No entanto, perceba que na A2, 15, tá? Vamos supor que eu troque o número para 50. Então aí, no caso, a minha média vai mudar também, tá? Porque ela está pegando essa célula aqui para fazer o cálculo, independentemente do valor que esteja aqui, tá? Então, o meu valor é 50, mas pode ser 60 amanhã, tá? Então, minha média vai mudar. Tá, ok? Então, é legal a gente fazer através de referência. Isso não quer dizer que você não pode colocar números fixos dentro da sua fórmula, junto com referência. Claro que pode. Então, você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, D2, ponto e vírgula, aí você quer colocar um número fixo, o 16, tá? Ponto e vírgula, outro número fixo, o 90, por exemplo. Ponto e vírgula e mais uma célula referenciada, tá? Então, vamos pegar aqui a E11. E aí a gente fecha parênteses aqui no caso e olha só o que vai acontecer, a média desses quatro números, né? Quais quatro números? Dois que podem mudar, tá vendo? D2 e E11, tá? São as células, independentemente do valor que estejam lá. E dois valores fixos, 16 e 90, eles sempre estarão aí como 16 e 90, a não ser que você mude a fórmula, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui então agora. Vamos fazer um exemplo com intervalo, tá? Então a gente vai pegar aqui alguns intervalos. Por exemplo, esse intervalo aqui da minha coluna A, tá? Então aqui na 13 eu vou digitar aqui igual média, abre parênteses e vou selecionar todo o intervalo. Então eu seleciono de A1 até A11, tá? Então A1, 2 pontos, A11. Quando há um intervalo, você tem que usar sempre dois pontos e não ponto e vírgula. Se você utilizar A1, ponto e vírgula, A11, ele só vai pegar as duas, tá? O A1 e A11, não é isso que a gente quer. A gente quer um intervalo completo. Então, ao invés de você ficar digitando A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3 até A11, você digita A1, 2 pontos, A11, ou seleciona o intervalo ali mesmo, que os dois pontos significam até, tá? É o início, delimitam um início e um fim. Então, todas as células compreendidas nesse intervalo serão analisadas pela função, tá? Aí você fecha parênteses aqui, então a média desse intervalo, né, deu 89. E 89,0909, vamos aqui aumentar um pouquinho as casas decimais, olha, provavelmente uma dízima periódica, né? Isso, é uma dízima periódica.
aí você deixa com quantas casas decimais você achar interessante, tá? Vamos fazer aqui uma média, então, de vários intervalos, tá? Então, abre parênteses aqui. Então, vamos pegar aqui da C1 até a E11, tá? Vamos fechar parênteses aqui. Então, a gente pegou aí um intervalo que compreende 3 colunas. Então, vamos dar um Enter aqui. Então, a média de todos esses números aqui, 54,58. E vamos fazer aqui também, só para não deixar vazio, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Ah, não, aqui vamos fazer diferente, tá? Que eu quero te mostrar uma coisa interessante. Então, ao invés de selecionar de G1 até G11, eu vou selecionar de G1 até G8. Tá? Então, de G1 até G8, eu não vou pegar essas três aqui. E vou fechar parênteses. Olha o que vai acontecer. Ele vai me mostrar a média, claro, 0,505. E aí as casas decimais fica a tua escolha, tá? Só que ele vai mostrar um alerta aqui, tá? Então, esse alerta aqui não é exatamente um erro, tá? Ele é um aviso. Então, ó, o aviso aqui, ó. Se você clicar nesse íconezinho de aviso, você vai ver aqui, ó. A fórmula omite células adjacentes. Adjacentes, né? Próximas, né? Na sequência. O que aconteceu? Eu selecionei aqui do G1 até o G8 para fazer, né? Só que o Excel identificou que nesse intervalo existem mais 3 células que eu não inseri. Tá? Que eu não coloquei na minha fórmula. Então, ele avisa para você que pode ser que você tenha esquecido de inserir essas 3, porque a gente tem um intervalo aqui completo, ele percebe que isso aqui faz parte dos dados anteriores, tem a mesma formatação e tudo mais, tá? Então, ele identifica para você que pode ser que você tenha esquecido essas 3 células aqui. Mas não, eu fiz de propósito, tá? Então, eu realmente quis da G1 até G8, mesmo que essas outras 3 células façam parte do meu intervalo. Nesse caso, você pode deixar esse aviso aqui ou então clicar sobre ele e clicar em ignorar erro aqui e tudo bem, tudo certo, tá bom? Tem como a gente misturar, então, intervalos com células fixas e células referenciadas, Edu? Tem também. Então, vamos lá. Igual média, tá? Abre parênteses. O único segredo aqui da função média de qualquer outra função, tá? É você saber separar os valores, tá? Os valores que você coloca aí dentro, você pode colocar de várias maneiras, inclusive fórmula dentro de fórmula, desde que você consiga separar esses argumentos. Separação de argumentos, geralmente com ponto e vírgula, né? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira a média, então, do intervalo que vai de A1 até A11, ponto e vírgula. Agora eu quero de uma célula só, que é a G3, ponto e vírgula. Quero de um número meu, tá? 40, ponto e vírgula. E quero também de um outro intervalo aqui, que vai de E1 até E8, tá joia? E aí vou fechar parênteses aqui, tá vendo? Intervalos sempre separados com 2 pontos, mas cada um dos intervalos que estão separados entre si, eles estão separados com ponto e vírgula. Cada um dos argumentos, cada um dos pedaços que eu quero colocar ali dentro estão separados com ponto e vírgula, tá? Vamos dar um Enter aqui. Então, a minha média é 84,61 e vai. Tá? Ele deu o mesmo erro aqui, tá? O mesmo erro de que a fórmula omite células adjacentes. Por quê? Porque eu peguei aqui, ó, tá vendo? E1 até E8. Então, a gente tem aqui 3 células que ficaram sobrando nesse intervalo, tá? Mas foi proposital, claro. A gente tem como fazer também a média com colunas inteiras. Então vamos lá, igual média. Vamos supor que você queira calcular a média de toda a coluna A, tá? Independentemente da quantidade de valores que estejam aqui, independentemente da quantidade de células que estão aqui com valores ou vazias. Preste bastante atenção nisso, tá? Que ele realmente vai pegar todos os valores da coluna A. Inclusive valores que talvez você não esteja nem vendo, tá? Então clica aqui em cima, tá? Igual média, abre parênteses, tá? Clica aqui em cima, no título que a gente chama, tá? No título da planilha. Clica no A. Perceba que a anotação que o Excel vai colocar é A, dois pontos, A. Então ele está selecionando a coluna A inteirinha. O que isso significa? Vamos fechar parênteses aqui, tá? Então ele vai fazer a média de todos os valores que estão aqui na A. O que isso significa? Significa que se eu chegar aqui, ó, na 15 e colocar o 15, tá? Então meu valor vai ser alterado. Se eu vir aqui embaixo, aqui, ó, lá na 129 e colocar o número 450, tá bom? Perceba que a minha média vai ser alterada aqui também, porque ele tá pegando aquele número. Então, como eu disse para você, se você realmente quer analisar todos os valores embutidos dentro de uma coluna, aí você usa essa anotação. A, dois pontos A, no caso, para a coluna A. Tem como a gente fazer com linhas também, tá? Então vamos lá, igual média, abre parênteses aqui, né? Vamos pegar a linha 13, então vamos clicar aqui no título da linha 13, tá vendo? Aqui no título, não é aqui dentro nas células, é no título. Clica no título da linha 13, então ele vai colocar a anotação para você, 13, 2 pontos, 13. Fecha parênteses aqui, então 48,6. Mas lembre-se, qualquer valor que eu colocar aqui na linha 13, tá? Ele vai influenciar lá. Eu vou colocar um 60 aqui. Aqui nesse cantinho aqui eu vou colocar um 100, tá? Tá vendo que vai influenciando na minha média. Deixa eu utilizar essa aqui de cima, tá? Para te explicar, então, fazer uma mistura ali de intervalos, tá? Então, vamos lá. Mistura de colunas, tá? Então, igual média, abre parênteses aqui. Vamos supor que eu queira, então, a média de todos os valores da minha coluna A, ponto e vírgula, de todos os valores da minha coluna B,
ponto e vírgula, e agora preste atenção aqui, que eu vou querer só da coluna D. Só que na hora que eu clicar aqui na coluna D, o Excel vai pegar essas três aqui, ele vai pegar da C até a E, tá? O que está acontecendo aqui? É claro que existe aqui, no caso, padrões, tá? Então ele tem um padrão aqui de intervalos, só que aqui embaixo também existe um intervalo, tá? Um intervalo de dados que está mesclado. Então eu mesclei aqui esse intervalo em 3 células, tá? São 3 células mescladas, então está ocupando 3 colunas. Geralmente quando isso acontece, o Excel acaba pegando automaticamente todo o intervalo, porque ele vai bater aqui numa célula mesclada, né, no intervalo mesclado, e vai pegar todas as colunas que fazem parte desse intervalo mesclado, assim como fariam se eu fizesse isso com uma linha, tá? E tivesse um intervalo mesclado ali no meio das linhas. Nesse caso, você vai ter que digitar mesmo, tá? Então você vai lá e digita D, dois pontos D na tua fórmula, tá bom? Então D, dois pontos D, pronto, pegou só a D, fecha parênteses ali e dá um Enter, tá? Então a média é de 55,16. Tem como a gente fazer isso com as linhas também. Então vamos lá, média, abre parênteses aqui. Então a linha 3, tá? Ponto e vírgula, a linha 8, ponto e vírgula, a linha 11. Tá? Então, 3, 2.3, 8, 2.8, 11, 2.11, tá? Separa todos esses intervalos, tá vendo que eles são separadinhos, né? Com ponto e vírgula, dou Enter, então a minha média aqui é de 45. E tem como a gente misturar também, então vamos lá, igual média, abre parênteses aqui, se você quer de uma coluna, então vamos colocar a coluna G, ponto e vírgula, vamos colocar uma linha, a linha 4, então clica aqui no 4, tá? Ponto e vírgula, poxa, agora eu quero um outro intervalo, eu quero que o intervalo que vai de C7, né, até E11, ponto e vírgula, mais um número fixo, eu quero 70, tá? Ponto e vírgula e mais uma célula aleatória ali, a A10, tá joia? E fecha parênteses aqui. Como eu disse, é uma infinidade de possibilidades, isso vai depender do que você tem para fazer aí. Claro que isso aqui é só uma brincadeira, só para você ver que dá para fazer bastante cálculo aqui, é só você entender o que você está fazendo, tá? Mas aí você dá um Enter, então a média de tudo isso, tá? De toda a coluna G, toda a linha 4, todo o intervalo de C7 até E11, mais o número 70, mais a célula 10, tá? A média de todo mundo aí, 37,89 e alguns quebradinhos. Bom, agora vamos botar isso em prática num exemplo que a gente já estava levando, né? Que é esse exemplo aqui de temperaturas do mês de agosto. Então, nesse caso aqui, né, para dar uma revisada, eu coloquei aqui os dias e as mínimas e máximas registradas para cada um desses dias. Claro que, para deixar um pouquinho mais difícil, não difícil, mas pelo menos para a gente treinar um pouquinho mais esse conhecimento de separação de intervalos, tá? O que eu fiz? Eu não coloquei um dia embaixo do outro, eu dividi então em duas tabelinhas aqui, tá? Então do 1 ao 16 e do dia 17 ao dia 31 para a gente poder fazer a separação de valores, né, de intervalos na hora de calcular aqui. Então vamos lá, na nossa média aqui, a média das mínimas, tá? Então a gente vai observar apenas os valores mínimos, apenas as temperaturas mínimas, né? Então vamos lá, igual média, abre parênteses aqui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o intervalo onde estão as nossas temperaturas mínimas. Esse intervalo começa onde? Começa em B6, então a gente vai pegar de B6 até B21. Você não pode fazer isso aqui, tá? Levar até as mínimas do lado de cá. Por quê? Porque ele vai incluir a coluna C, ele vai incluir a coluna D e a coluna E também. Vai inserir números que a gente não quer e vai virar uma bagunça e o seu resultado, claro, vai sair errado, tá? Então só a coluna das mínimas. Se eu quero a mínima, é só a coluna das mínimas. Poxa, Edu, mas tem outro pedaço ali para você analisar também, do dia 17 ao dia 31. Exatamente. O que a gente vai fazer? Dar um ponto e vírgula, então, para separar um do outro, tá? E agora a gente vai, então, selecionar o outro pedaço, tá? As outras mínimas aqui que ficou na segunda metade do mês. Então, de F6 até F20, fecha parênteses aqui, então eu tenho tudo separadinho agora. Vamos dar um Enter aqui, então a média das minhas temperaturas mínimas é de 15,9 e alguns quebradinhos ali. Como a gente está mexendo aqui geralmente com números inteiros, tá? Então, esteticamente, fica mais legal a gente arredondar isso aqui para o número inteiro. Então, vamos dizer que a nossa média, a média das temperaturas mínimas do mês de agosto foi de 16 graus, tá? Porque deu 15,96. Como é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a quantidade de casas decimais aqui. Então, a gente tem os botõezinhos aqui, aumentar e diminuir. Vamos diminuir aqui, tá vendo? Página inicial, grupo número, tá? Diminuir aqui, diminuir até chegar a um valor, então, inteiro, né? 16. Aqui embaixo o procedimento é praticamente o mesmo, né? Igual média, abre parênteses aqui. Agora a gente vai pegar a média das máximas, né? Então vamos selecionar aqui toda a minha coluninha que tem as máximas, tá? Ponto e vírgula, lembrando, você não vai selecionar a coluna C inteira, tá? Por quê? Porque não é ela inteirinha, tá? É só de C6 até C21 que a gente tem dados, ok? Ponto e vírgula, e vamos selecionar então o nosso outro pedaço do mês que vai de G6 até G20. Fecha parênteses aqui.
Então vamos lá, a nossa média de temperaturas máximas 26,8, né? Arredondando vai dar 27, né? Então vamos arredondar esse valor aqui até chegar em um número inteiro. Então a média das temperaturas máximas aqui do mês de agosto deu 27 graus. Entendido então? Compreendido? Eu espero que sim. É uma fórmula simples, básica, tem uma sintaxe básica, mas como eu disse para você, você pode utilizar ela de várias maneiras. Eu citei vários exemplos aqui para você dar uma olhadinha e entender um pouco que mais você pode fazer além do básico, né? Além do mínimo que a gente geralmente vê. Tá ok? Se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, então deixa nos comentários aí, aproveite eles também caso você queira dar alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de dúvida aí pra gente levar mais pra frente como assunto, né, de algum outro vídeo. Tranquilo? Te vejo então no próximo vídeo, grande abraço, valeu, tchau, tchau.